Antes de você falar do cenário internacional, até queria puxar um gancho que da última vez que a gente conversou aqui, a gente estava falando muito sobre o movimento de alta das taxas de juros nos Estados Unidos, o 10 anos americano, versus o que a gente tinha aqui no Brasil, e também o movimento da Fed Fund Rates versus Selic, que você tinha uma compressão nos diferenciais de certa forma, né? E assim, a gente viu o câmbio de certa forma comportado, né? Da mesma maneira que agora deveria ter caído mais se o fiscal permitisse, quando foi a 5% a taxa de juros nos Estados Unidos, o 10 anos, o câmbio também não foi, não explodiu a 5,50, 5,40, né? Não, Ele mas... ficou comportado. O que segurou o câmbio? Bom, o que está segurando? Tem pelo menos 3 coisas que são fundamentais para segurar o câmbio. A primeira coisa, você tem um superávit comercial de 90 bilhões de dólares esse ano. Uhum. É um recorde absoluto de superávit comercial. Foi o que eu falei agora da Argentina. Tá certo? Parte disso, grande parte disso foi agro, né? Não. É agro, petróleo, minério. Agro, petróleo e minério de ferro. Tá certo? Esse é, quer dizer, commodities. Só minério de ferro Já que não vi tem essa na história Argentina, do o passado. resto, entendeu? Então, isso aí, pô, que foi super importante. Esse é o primeiro ponto para segurar a taxa de câmbio. A segunda coisa importante é que você tem 350 bilhões de dólares de reserva, pô. Isso faz diferença, tá certo? Quando você tem um movimento muito brusco na taxa de câmbio, o Banco Central entra exatamente para evitar que o movimento se torne brusco em excesso, perca o controle sobre o funcionamento do mercado. Então, o Banco Central ele não controla a taxa de câmbio, mas ele evita grandes volatilidades. Tá certo? Então, o mercado não está funcionando direito, o Banco Central entra vendendo ou comprando divisas para fazer com que o mercado funcione direito. Então, acho que esse é o segundo ponto importante. E o terceiro ponto importante é o diferencial de juros. A gente tinha um juros de 13,75% ao ano e nos Estados Unidos os juros ainda não tinha chegado nem a 5%. Então, você tinha um diferencial de juros cavalar, tá certo? E permaneceu cavalar durante muito tempo, muitos meses, tá certo? Você teve, quer dizer, os Estados Unidos chegou em 5,5% no final do ano passado. Na verdade, no começo desse ano. Tá certo? A gente chegou em 13,75% em agosto de 2022. Ficamos tá até certo? agora. Né? Ficamos até o início, quer dizer, até agosto de 2023. Tá certo? Enquanto lá a taxa de juros americana foi subindo. Então o diferencial diminuiu, mas muito lentamente. Hoje a gente tem um diferencial ainda muito alto. 12,25 aqui, 5,25 lá. Tá certo? São 7 pontos de porcentagem de diferencial de juros, que é muito grande. Então eu não vejo grandes, quer dizer, eu não acho que você vai ter um descontrole sobre a taxa de câmbio exatamente por isso. À medida que você vai chegando mais perto da taxa de juros americana, tá certo? Eu acho que você vai começar a ter que ter um pouco mais de cuidado. Tá? Mas eu acho que ainda está longe de você chegar. Você tem aí, nessa trajetória de 0,5 ponto de porcentagem, eu até acho o seguinte, se o presidente Lula não tivesse feito aquela declaração sobre o déficit primário, que não vai ser possível gerar equilíbrio fiscal em 2024, que não vai estar disposto a cortar gasto, etc., tá certo? Antes dele mudar o sentido do arcabouço fiscal e mudar o objetivo, a meta de superávit primário para gasto, tá certo? Eu acho que existia uma chance, dado o comportamento da taxa de inflação, existia uma chance do Banco Central até acelerar. O Roberto Campos até falou disso, né? O Roberto Campos Neto falou sobre isso. Pois é, quer dizer, eu acho que existia uma chance até de acelerar a queda dos juros agora nessa reunião de dezembro. A gente tinha até comentado isso, quer dizer, até um dos nossos reportes tem escrito isso lá, que existia essa chance, depois a gente voltou atrás e falou, agora, com essa coisa fiscal, é difícil, porque você está sempre tão no limite que fica difícil você dizer, o Banco Central pode arriscar um pouquinho e jogar a taxa de juros para baixo mais rápido. Não pode. Precisa ficar cautela, porque ele não sabe até onde vai esse processo. Então, acho que esse é um ponto importante.
Então, acho que esse é o... Agora, o cenário internacional melhorou muito. Né? Quer dizer, a taxa de juros, a taxa de inflação nos Estados Unidos veio bastante boa, tanto o índice de preço ao consumidor quanto o índice de preço ao produtor, tá certo? Seguro-desemprego também veio pois é, a inflação, o mercado de trabalho está desacelerando, quer dizer, o seguro-desemprego deu um aumentozinho importante aí na semana passada, tá certo? Você está gerando menos emprego do que no passado, você gerou 150 mil postos de trabalho, quando a expectativa era 183 mil postos de trabalho em outubro, e o salário está crescendo 0,21% no mês, quer dizer, está crescendo alto. Mas está crescendo cada vez menos, né? Pois é, exatamente, está desacelerando na ponta, esse que é o ponto. Então, você tem aí sinais bem importantes. Eu ainda acho que ainda tenho dúvida se vai ser suficiente essa taxa de juros. Mas não importa, do ponto de vista aqui do cenário, o que aconteceu foi que os investidores estão cada vez mais acreditando que realmente o Fed chegou no pico da taxa de juros nesse ciclo. É isso que é importante, porque é isso que define como que o cara vai investir. Né? O investidor acha que vai parar aqui, ele vai investir que vai parar aqui, tá certo? Então, esse que é o ponto importante. Eu acho que teve uma melhora substancial, que gerou essa valorização, a desvalorização do dólar, né? Enfraquecimento do dólar no mercado financeiro internacional. Você teve uma redução das taxas longas de juros nos Estados Unidos, chegou a bater 5 e alguma coisa, agora está em 4,60, 4,70, tá certo? Está gerando muita volatilidade, que é uma coisa ruim, principalmente por causa das declarações dos diretores do Fed, porque os diretores do Fed continuam dizendo que é possível que a taxa de juros ainda precisa de aumentar um pouco para chegar da meta. Tem um probleminha ali que eu acho que está incomodando. Os diretores do Fed não falam para não chamar a atenção do problema, mas eu acho que está incomodando alguns dos diretores, que é o fato de que as expectativas para a inflação estão começando a dar sinais de que podem aumentar, tá certo? Elas estão acima da meta já há algum tempo, tá certo? E estão com um sinal de que estão aumentando. E isso incomoda para qualquer regime de metas de inflação, as expectativas são fundamentais. Então, eu acho que essa é uma preocupação que está mantendo os discursos dos diretores do Fed ainda em dúvida sobre se é suficiente. Mas, de qualquer forma, os investidores estão cada vez mais acreditando no fato de que, aparentemente, é suficiente esse negócio aí de você ter taxa de juros de 5,5%. Até quando? Esse é o problema. Tá certo? Porque se demorar muito tempo, com 5,5% de taxa de juros, eu acho que vai ser difícil para o Brasil ter uma taxa de juros de um dígito, enquanto os Estados Unidos tiver uma taxa de juros de 5,5%. Na verdade, eu acho que essa é a segunda pergunta mais importante, né? A primeira é em que patamar que ele ia parar, e a segunda é quando que ele vai começar a cortar. Porque a gente colocando se a gente for pegar o que está implícito na curva hoje, de Selic e de Fed Fund Rates, né? Se você for pegar os cortes estimados pelo mercado, você vê uma compressão muito rápida do diferencial de juros por prazo. Então, assim, justamente por isso que eu te perguntei do câmbio. Porque assim, o que vai segurar o câmbio nesse cenário? Entendeu? Se lá começar a cortar, talvez no segundo trimestre, antes da primeira metade do ano, cara, o Brasil não vai conseguir chegar a um juro abaixo de 10%, pelo menos. Esse é o ponto. Se a taxa de juros nos Estados Unidos não cair, tá certo? Só para deixar bem claro o que eu estou falando. Se a taxa de juros nos Estados Unidos não cair, vai ser difícil você ter taxa de juros de um dígito no Brasil. A hora que ela começar a cair, fica mais fácil de ter taxa de juros de um dígito no Brasil. Mas se não cair, ficar em 5,50, o diferencial de juros, se eu não me engano, o momento em que você teve o menor diferencial de juros foi no governo Temer, quando o Miller era presidente do Banco Central, que você teve um diferencial de juros, que você teve uma taxa de juros no Brasil de 6,5%. Tá certo? Só que a taxa de juros nos Estados Unidos era próxima de zero. Então você tinha um diferencial de 6 pontos de porcentagem, 5,5 pontos de porcentagem. Esse foi o maior de todos? Isso foi o menor. Menor, desculpa. Foi o menor de todos? Não sei se foi o menor de todos, mas foi um nível mais baixo, assim, que eu me lembre. Tá certo? Interessante. Então, mas você tinha uma coisa importante, que é o seguinte: o ambiente naquele momento era completamente diferente do ambiente que a gente tem hoje.
Você tinha um ambiente em que você estava fazendo reformas, você estava... quer dizer, o Banco Central era extremamente incrível, você não tinha nenhuma expectativa de que ia ter uma diretoria do Banco Central, uma mudança na diretoria, que a nova diretoria poderia ser mais leniente com a inflação, como você tem agora, com essa mudança que vai acontecer em 2025, tá certo? Que a gente não sabe, é uma incerteza, tá certo? Então, era um ambiente otimista, tá certo, naquele momento. E ele chegou lá com 6,5 e parou de cair, tá certo? Por quê? Porque começou... Quem era do BC mesmo, presidente do Banco Central? Willa. Tá certo? E aí que parou. Porque é 2018, né? Foi 2017, 2018, acho que foi. Se eu não me lembro. 16 ainda era Dilma. Ele começou a cair em 2016, e aí depois foi até 2018. Porque começou muito alto, né? A taxa de juros começou com 14,75, eu acho que era. Então, então era um ambiente muito melhor, que é muito mais do ponto de vista do investidor. Positiva, né? Era pró-mudança positiva. Estava fazendo um monte de reforma. Você acabou de fazer reforma trabalhista, você fez o fim da JLP, tá certo? A liberalização da terceirização do trabalho. Teve uma série de coisas desse tipo que criou A gente está vendo, isso demora, sabe? A reforma trabalhista, os bancos ainda estão reportando processos trabalhistas antes da reforma trabalhista. E agora a gente vê uma terceirização. Os bancos estão rolloutando para fora o TI, né? A parte de processos. Agora. Só foi liberado lá em 2017. Exato. São demora, anos? Claro. Demora. Tá certo. Você vê isso no balanço dos bancos, a melhora da eficiência e tal. Agora. Isso há pouco tempo. Não, e é por isso que você está com a taxa de desemprego relativamente baixa e não está gerando pressão inflacionária, porque você está diminuindo o custo do trabalho. Eficiência melhora bastante. Entendeu? E o pessoal esquece disso e não remete isso às reformas lá de trás, né? Acho que, assim, o cara está fazendo isso para diminuir o imposto, né? Não é só isso. Não. Produtividade, mais eficiente mesmo. O sistema se tornou muito mais eficiente. A reforma trabalhista foi super importante. Eu tenho dito isso muito. Com eles agora há pouco tempo. TI, a parte de... Estão até gerando a parte de estão fazendo outsourcing do próprio TI, né? Eles podem prestar serviço agora para outros empregos. Fica fora não é bancário não é mais aquilo, Não é bancário mais, inclusive. Não, pois é, esse é o ponto, exatamente esse ponto. O call center fica fora. Isso aí é um ganho de eficiência que tem a ver com a reforma trabalhista. E, tá aí. E você vai, mas por que não fazia antes? Não fazia antes, porque tinha um risco enorme. Quer dizer, a Justiça do Trabalho processava o cara. Mas o bancário, que é muito mais caro. Não, o juiz do trabalho é que decidia se aquela coisa podia ser terceirizada ou não. O juiz do trabalho não entendia nada da empresa, entendeu? Ele que estava lá e falava, não, isso aí não pode terceirizar. Vou, entendeu? Penalizar essa empresa porque terceirizou TI. Era comum esse tipo, então a empresa não terceirizava. Óbvio, não vou correr esse risco. Agora não, está aumentando muito a quantidade de trabalhadores por conta própria, PJ, etc. E é ótimo isso, eu acho que é muito bom. São evidências boas, né? Boa. Então tem aí, o cenário interno tem esses percalços que tem que levar em consideração, mas está sendo muito ajudado pelo cenário internacional. Se não tivesse essa questão aí do fiscal, eu acho que a gente poderia ter uma redução de juros mais rápida, tá certo? Mas com esse fiscal eu acho que eu não faria, pelo menos. Mas o cenário de vocês ainda é corte de juros lá fora, segundo semestre, né? O início do ciclo de corte, né? Exatamente. Eu ainda estou em dúvida se esse nível de juros vai ser suficiente para levar a inflação para a meta dos Estados Unidos. Tá certo? Eu acho que a taxa de inflação está caindo lentamente, a queda é muito lenta, principalmente o núcleo. O núcleo ainda está muito alto, está o dobro da meta, né, que o núcleo está em 4%, enquanto que a meta é 2%. Salários também. Os salários estão crescendo. Os salários estão desacelerando, pelo menos, mas o mercado de trabalho continua muito apertado. Tá certo? Então, tem uma série de fatores aí que podem afetar
a taxa de inflação e fazer com que o Fed tenha que aumentar mais uma vez, pelo menos, a taxa de juros. Mas isso é difícil. Lá no começo do processo eu falei que dificilmente ia parar antes de 6. 5,5 não é 6, mas é próximo, tá certo? Lá no começo... É antes. O mercado... Antes de 6 o mercado... Mas o mercado estava... O Nasdaq está quase batendo o time high de novo aí. É impressionante. O mercado... É tudo que o Fed não quer, né? Tudo que o Fed tem preocupação. Esse é o ponto. Tá certo? Estão fazendo o máximo para tentar... Mas se subir mais vamos dizer assim, o cenário é que, como você falou do último podcast, nos Estados Unidos os juros não ficam muito alto por muito tempo, né? Então... essa é a pergunta. 6 meses... O que é melhor? 6, 7 meses... Essa é uma discussão interessante. O que é mais... que é melhor do ponto de vista de bem-estar da sociedade? Você aumentar a taxa de juros para um nível mais alto... Depois baixar mais rápido. E depois baixar mais rápido, ou manter a taxa de juros um pouco mais baixa, mas ter que mantê-la um pouco mais alta durante mais tempo. Eu acho que a primeira opção é que nem da Argentina. Uma coisa desse tipo aqui, a segunda opção é uma coisa desse tipo aqui. Eu prefiro, acho que é a Argentina. O caso é da Argentina, né? Tem que sentir rapidinho ali e depois melhora. Acho que o mercado consegue. No caso da Argentina é mais fácil, né? Na minha avaliação, porque você está num desastre tão grande que não tem muito jeito de você fazer diferente. É melhor pular na piscina gelada de uma vez ou ficar entrando aos poucos? Aí você tem que... isso aí. Eu acho que é melhor de uma vez. Agora, o caso dos Estados Unidos, não. O caso dos Estados Unidos, aquela coisa. Será que vale a pena manter a taxa de juros alta durante um ano? E o déficit fiscal americano também? Esse é um problema. Um problemaço, né? Problema. E não está na pauta deles. Isso é outra coisa importante que a gente não falou aqui. A gente falou, né? Aparentemente foi bom. Foi bom, assim, as taxas boas, assim. Acho que a taxa de juros americana, se não me engano, hoje fechou 4,45, alguma coisa assim, 10 anos. Tá um pouco nisso, 4,5. Por causa da inflação, mas assim, o fiscal é uma coisa permanente deles, né? O fiscal e não está na pauta a discussão deles. 6% do PIB. Então, deixaram de lado. Imagina, você tem um déficit fiscal de 6% do PIB, uma economia que tem um PIB de 25 trilhões de dólares. Faz a conta, cara. Não pode derrapar ali, né? Certo. Senão... Imagina a quantidade de título que esse país vai ter que vender para financiar essa dívida, esse déficit fiscal. É uma 6% do PIB. O nosso é 2% do PIB? Não, o nosso déficit fiscal é 6,5% do PIB. O deles é 6%? Também. O Japão está quanto? A diferença é que a gente tem um PIB de 2 trilhões de dólares. Eles têm um PIB de 25 trilhões de dólares. Tá certo? É a diferença. Tá certo? E aí é o seguinte, senão isso aí pressiona o preço dos títulos para baixo. Tá certo? As taxas de juros para cima. Além disso, você tem o fato de que o Japão, a taxa de juros está ficando positiva, está atraindo capital japonês de volta para o Japão. A China resolveu vender os seus títulos que estão nas reservas e comprar ouro, tá certo? De birra. De birra, não. Eles têm. Eu acho que os Estados Unidos, quer dizer, independentemente, sem falar de apoio a ninguém, do ponto de vista econômico, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, os Estados Unidos decidiu penalizar a Rússia, tentando excluir a Rússia do mercado financeiro internacional. Tá certo? Eu acho que isso foi um erro. Tá certo? Um erro do ponto de vista econômico, não do ponto de vista geopolítico. Porque, pensa, pega a China. A China tinha, 3 trilhões de dólares em título do governo americano. Ela olha o governo americano fazer isso com a Rússia e fala, meu Deus, se eu fizer alguma coisa errada do ponto de vista do governo americano, eles vão congelar meus títulos. Se fizer alguma coisa errada não, né? Se eu incomodar Taiwan um pouquinho aqui, eles já... Não, do ponto de vista do governo americano, não importa se é errado ou certo do ponto de vista do governo chinês. O que importa é se os Estados Unidos achar que eu estou fazendo algo que, sei lá... que eles discordem profundamente, tá certo? Eles vão fazer a mesma coisa. Isso é muito ruim. Isso tem uma perda de credibilidade que eu acho que é muito importante. E você como sendo... Eu fiquei muito preocupado quando eles fizeram isso. Achei que o efeito podia ser bem forte. E eu acho que
acelerou esse processo de perda de hegemonia do dólar. Ainda que eu acho que vai demorar muito tempo para o dólar perder a hegemonia, se é que vai perder um dia. Mas esse detalhe é um detalhe complicado. Tá certo?